Glória a Jesus. Nós iremos trazer para a nossa meditação nessa noite um texto na palavra de Deus, em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 1. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tocou no meu coração essa semana para trazer essa palavra referente ao evento que vai mexer com as estruturas da humanidade. De todas as coisas que têm acontecido, que já aconteceu, nenhuma se compara com o advento do arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender que no século que nós vivemos, no tempo em que vivemos, o apóstolo Paulo nos faz alguns alertas, dizendo que viveremos um tempo muito difícil espiritualmente. A frieza espiritual tomará conta de muitos, o amor de muitos se esfriará, muitos não suportarão ouvir a sã doutrina, procurarão mestres para si, para simplesmente satisfazer a sua vontade. Serão homens obstinados, corações endurecidos. Não aceitarão as verdades da palavra de Deus. E procurarão de uma forma ou de outra tentar anular aquilo que a palavra de Deus ensina. Infelizmente, pelo grande volume de informações que muitas vezes temos acesso, e eu sempre falo que o crente ele precisa ter muito cuidado, porque o próprio Senhor Jesus, quando estava alertando lá em Mateus 24, ele disse: olhe, aparecerão muitos cristos, vão dizer assim: olha, Cristo está ali, não vá porque não estou. Cristo apareceu em tal lugar, também não vá. Muitas vezes as pessoas pensam que quando fala de Cristo é alguém se dizendo que é Jesus Cristo. Não está falando neste detalhe, apesar que tem uns loucos que aparecem por aí, às vezes tem 2, 3 Jesus Cristo aí, disputando aí os seus fiéis aí, homens mortais que envelhecem e que morrem.
Mas quando diz Jesus está ali, está dizendo, olha, ali está sendo pregada a palavra de Deus. E no tempo que estamos vivendo, existem distorções. Estamos vivendo uma época do evangelho que está sendo escarnecido. Muitas pessoas têm perdido o interesse pelas coisas de Deus por causa de muitos por aí. Cada um diz uma coisa, cada um busca aquilo que é de interesse pessoal. Eu estava até lendo de uma página de uma religião muito grande. A religião não é o protestantismo, é outra religião cristã. E aí aquele indivíduo está dizendo que não existe esse negócio de arrebatamento. Quando eu li, eu disse, agora entendi porque eles não falam de arrebatamento. E eu pensei comigo, como pode? Então ele nunca leu João 14, ele nunca leu 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50 em diante. Porque quando nós lemos alguns textos, não precisa ter discernimento para entender. A própria palavra, de uma forma literal, explica, dizendo que Jesus vai voltar. E é isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo, ele fez uma promessa à sua igreja. O apóstolo Pedro, numa das suas duas cartas, ele fala, olha, muitos até indagavam onde está a promessa da sua vinda, porque diz que Jesus está demorando. Tem pessoas que têm muito tempo de crente e às vezes quando a fé falta, e eu digo, o crente ele vive por fé. Crente não vive por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não acredita no impossível de Deus. Sem fé nós não conseguimos entender como é que vai acontecer esse negócio aqui de um corpo corruptível se transformar em um corpo incorruptível, um corpo mortal num corpo imortal. Se não tiver discernimento do Espírito Santo, não tiver fé no coração, não acredita nem que Jesus veio a esse mundo. Mas eu quero que eu e você entenda que com o passar do tempo, e às vezes a nossa luta diária, em algum momento nos passamos de lembrar que Jesus nos fez uma promessa. E quando muitas vezes nos esquecemos desta promessa, nós simplesmente baixamos a nossa guarda. Muitas vezes nós ficamos com uma vida espiritual meio que desleixada. Nós paramos de nos preocupar com a coisa mais importante da nossa vida. Você lembra que quando Jesus estava falando com os seus discípulos, que os discípulos tinham ido fazer missões, saíram de 2 em 2 pregando, e aí vidas já estavam sendo curadas, demônios estavam sendo expulsos, e eles voltaram muito alegres. Aí Jesus disse, não se alegrai por essas coisas que vão passar, por essas obras que vocês estão fazendo. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus fez a questão de relacionar que o reino de Deus, o meu nome escrito no livro da vida, é mais importante daquilo que eu faço no seu reino nesta terra. Por mais que eu faça, a coisa mais importante é que meu nome esteja escrito lá. Eu sempre dou o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz não teve tempo de pregar, até pregou para o outro. Ele testificou de Jesus, disse, olhe, ele nada fez, ele é inocente. Mas eu e você reconheceu que era pecador. Eu e você estamos aqui porque nós merecemos. E pediu Jesus a sua misericórdia e seu perdão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala com ele, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu sempre falo que aquele ladrão da cruz foi o primeiro crente a estrear a graça. Depois dele vieram muitos outros, mas o primeiro crente a estrear a graça, o amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, foi o ladrão da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós precisamos entender que a volta de Jesus é algo real. Às vezes as pessoas confundem uma volta com a outra.
Porque se nós formos catalogar a vinda de Jesus, Jesus veio uma vez. Quando é que Jesus veio? Quando ele se tornou carne e habitou entre nós. Jesus veio. Quando Jesus está ascendendo aos céus, e aí uma nuvem o encobre, a Bíblia fala que 2 anjos aparecem para os discípulos e indagam aqueles discípulos e disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir desta forma física, visível a olho nu, ele vai voltar. Essa é quando Jesus volta. Só que essa não é a segunda vinda, é a terceira. Por quê, pastor? Porque a terceira vinda, Jesus vem para instaurar o seu reino. Essa que o Senhor fala, que o Senhor, na carta, está lá em Atos dos Apóstolos, que os anjos falam para os discípulos, é um que vai acontecer. É a mesma vinda que está predita lá no profeta Zacarias, no capítulo 14. Quando Israel estiver na iminência de ser destruído, Israel vai sim clamar pelo verdadeiro Messias, depois de ter sido enganado pelo anticristo. E aí a Bíblia diz que ela está totalmente descrito no capítulo 14, do profeta Zacarias, diz que o Senhor descerá no Monte das Oliveiras com os seus santos. Esses santos é a sua igreja, e ele vai pisar no monte. Então, quando aqueles 2 anjos dizem para os discípulos: olha, esse Jesus desta forma que vocês viram subir, ele vai voltar. Quer dizer, da forma que ele subiu, tirando os 2 pés do Monte da Oliveira, ele vai descer e vai pisar no monte, no mesmo lugar. Só que aqui o apóstolo Paulo nos fala da segunda vinda. Esta vinda não será para o mundo. Esta vinda será somente para os salvos, lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que estão esperando verdadeiramente Jesus voltar. Aqueles que estão como as 5 virgens prudentes, com as suas lamparinas acesas. Porque no momento da vinda de Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai pegar o mundo de surpresa. Por isso que Jesus, em várias vezes, quando ele fala sobre este assunto, Jesus faz uma comparação, não pelo ato, mas pela surpresa. Disse: olha, vai vir como um ladrão de noite. O ladrão, ele disse: olha, o dono da casa, o que ele faz? Se ele soubesse que hora que viria, ele estaria preparado para não deixar o ladrão entrar. Então, da mesma forma, nós precisamos estar prontos, porque a qualquer momento a trombeta soará. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia fala que esta trombeta irá tocar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas, disse: olha, Jesus é a primícia dos que dormem. Essa semana passada, na outra semana, eu estava na escola dominical, eu estava comentando com os irmãos que Jesus sempre foi o primeiro de muita coisa. Jesus foi o primeiro a ser batizado no Espírito Santo. Alguém, como, pastor? Quando ele desce lá para ser batizado nas águas, o Espírito de Deus desce em forma de uma pomba sobre ele. E ele é cheio ali, começa a obra de Deus, o ministério de Jesus movido pelo Espírito Santo. É tão real que diz assim: foi levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo, Jesus, eu digo assim, Jesus foi o primeiro a ser batizado. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado entre os mortos com um corpo glorificado, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Por isso que Paulo disse: ó, se Jesus não ressuscitasse dos mortos, em vão seria esta pregação. Porque a certeza que nós temos, que nós viveremos eternamente com Ele. Muitas teorias por aí dizem que quando morre acaba. Em alguns momentos até fala que a alma cessa. Mas se nós observarmos na palavra de Deus, nós continuamos tendo consciência. O corpo vai se desfazer por causa do pecado, mas a sua essência, quem você é, permanece.
e aqui aguardará a ressurreição do corpo. Sabe por quê? Porque quando nós formos desfrutar da eternidade, não vai ser com o corpo espiritual, não, vai ser com o corpo completo. Eu sempre falo que você vai experimentar o sobrenatural de Deus com este corpo que você tem, não este corpo que está muitas vezes doente, este corpo que está enfraquecido, este corpo que envelheceu por causa do tempo, não. Nós vamos experimentar, eu posso dizer, nós iremos sentir o perfume no céu, nós iremos sentir sabor no céu, nós iremos ouvir no céu, nós tocaremos. Tem um hino tão lindo que diz que eu tocarei a sua face, o seu corpo, nós tocaremos, nós veremos como Jesus é tão real que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e quando Tomé não lembra, e ele até em algum momento não acredita que Jesus ressuscitou, Jesus se apresenta para ele, Jesus faz questão, disse: olha aqui os cravos, o buraco que ficou dos cravos, bota o dedo aqui, Tomé, enfia o dedo nesta cavidade que foi feita, olha, Tomé, bota a mão aqui do lado onde foi enfiada a lança, e Tomé enfia a mão e vê que realmente tinha um buraco ali, e ele disse: olhe, Tomé, bem-aventurados que creram, mas muito mais os que não viram, mas creram. Somos nós somos muito mais bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus em carne e osso, mas nós vemos Ele pela fé, nós sentimos a sua presença, nós ouvimos a sua voz, e isso é a coisa mais importante. Eu quero que você entenda uma coisa, que quando Jesus aparece, às vezes a gente passa nos detalhes, quando Jesus aparece para os seus discípulos com o corpo glorificado, Jesus para na beira da praia, frita uns peixinhos e chama o seu discípulo para comer. Sabe por quê? É tão interessante, porque quando Jesus estava para ir para o Getsemane, Jesus faz outra promessa de novo. Jesus faz a promessa: olha, não beberei do suco da vide, não beberei do suco da vide, até aquele dia que eu beba convosco no reino do meu Pai. Jesus estava dizendo: estou bebendo aqui com vocês, mas vai ter um dia que eu vou me encontrar com vocês de novo, e nós vamos de novo cear. E quando nós viemos, e aqui eu já abro um parênteses, vai ter Santa Ceia no próximo domingo, nós estamos aqui treinando para aquele grande dia, para que nós venhamos manter a nossa comunhão aqui, para que nós não venhamos perder a nossa comunhão lá. Por isso que Jesus disse na sua palavra: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, porque nós iremos participar das bodas do Cordeiro. Então é literal. Tem uns hinos que a gente ouve, aí eu disse: dá para passar. Tem um hino que é muito lindo, eu amo esse hino, diz assim: nós seremos como os anjos. Mais ou menos assim. Só que a gente vai ter uma diferença. Anjo, ele tem corpo espiritual, não tem corpo físico. Mas nós teremos corpo físico. É interessante isso aqui. Nós vamos experimentar muito mais do que eles. Nós vamos se deleitar muito mais do que eles. Eles estão na presença de Deus, vivem na glória de Deus, mas nós estaremos lá com o corpo glorificado. Assim como o Senhor é, nós seremos. Paulo diz: assim como Ele é, nós seremos. Nós teremos um corpo transformado. Um detalhe: esse corpo que nós teremos não será preso às leis da física. Eu até disse há uns dias atrás aqui, não foi? Que quando nós adentrarmos no reino milenial com Cristo, a gente vai ver muitas gerações de seres humanos que vierem depois, que irão nascer, crescer, envelhecer e morrer, e você vai continuar a mesma coisa. Então eu sempre falo que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Eu preciso dizer uma coisa muito séria para vocês. Em Gênesis capítulo 4, seria esse texto que eu iria ler lá no início, mas como eu cantei aquele hino, eu optei por ler já o texto lá em 2 Coríntios, mas eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Gênesis capítulo 6, versos 5, capítulo 6 de Gênesis, versos 5, 6, 7, até o 9, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, como era
continuamente mal todos os seus desígnios do seu coração. Então se entristeceu Deus de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me entristeci, em outras versões, me arrependo de tê-lo feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Deus havia determinado um juízo sobre a humanidade, mas como Noé era um homem justo, Deus deu uma oportunidade. Aí quando nós viemos para o tempo de Jesus, Jesus diz assim: olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Qual é a diferença? Que na época de Noé, o mundo foi destruído por água, mas Deus deu uma oportunidade a Noé, porque Noé ouviu a voz de Deus e escapou, fazendo uma arca. Esta arca simboliza Cristo nos dias de hoje. Aqueles que ouvem a voz do Senhor dizendo que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, aqueles que reconhecem Ele como Salvador, aqueles que reconhecem Ele como Cristo, como único e suficiente, esses serão salvos. E é aí que entra o arrebatamento. A função do arrebatamento da igreja é principalmente para livrar a igreja da ira de Deus. Você sabia disso? Um dos propósitos primordiais do arrebatamento da igreja é Deus livrar o seu povo da sua ira. Porque o apóstolo Paulo disse lá que por causa disso irá vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O mundo está condenado. Quando a gente lê lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de vida espiritual. Mas independente, quando a Bíblia fala que do arrebatamento da igreja o Senhor vai tirar o seu povo para nos livrar, este corpo, livrar os que estiverem vivos da ira de Deus, porque haverá um grande sofrimento sobre a face da terra, porque Deus já está chegando no limite. Nós estamos observando nesses últimos dias, como, e eu já preguei essa semana, e às vezes eu trago alguns trechos de outra pregação, não se preocupe não, porque é tudo um conjunto só, e nós entendemos que quando a humanidade vai chegando num estado tão miserável, por isso que eu li esse texto, chegou o momento que Deus disse basta, chegou o momento que cheirou tão mal a narina de Deus, que Deus se levanta e Deus toma uma atitude, e nós estamos chegando neste limiar. Deus já está no limite, só está aguardando aqueles que irão herdar a salvação. Por isso que o apóstolo Pedro disse, muitos dizem que Deus tem, muitos dizem que a volta de Jesus está demorando, mas ele está dizendo, Deus é longânimo, Deus está dando oportunidade a muitos para se salvar, Deus está dando oportunidade para muitos de nós endireitar as veredas, Deus está esperando muitos, um momento ainda, de muitos ainda que irão se salvar, porque tem um tempo determinado para todas as coisas, mas uma certeza nós precisamos ter, e uma certeza você tem que entender, que vai acontecer. Por isso que diz, olha, a trombeta soará, não está falando talvez soará, ele está dizendo a trombeta soará, está no modo imperativo, vai acontecer, eu acreditando ou não, vai acontecer o mundo dizendo ou não, vai acontecer se alguém aceitar ou não, vai acontecer se uma linha teológica diz que vai acontecer ou não. Uma certeza eu tenho, Jesus virá resgatar a sua igreja. Eu falei da primeira e falei da terceira, mas da segunda será de uma forma invisível e o mundo não verá. E eu quero dizer uma coisa para você,
Tem pessoas aqui que acompanham as redes sociais. Você já observou que 2020, 21, 22, agora início de 23, está saindo muita notícia aí sobre negócio de OVNI? Algum veículo não identificado, uma aeronave não identificada. E alguém diz que deve ser os extraterrestres. Eu disse, olha, mais um engodo de Satanás. Se você ler a Bíblia diz que aparecerá, Jesus disse, aparecerá sinais no céu. Jesus disse assim, ó, se for, Ele faz descer fogo do céu e enganará até os escolhidos, se for necessário, consegue até enganar. Então nós estamos vivendo um momento em que o engodo de Satanás está sendo tão bem articulado, é que quando Jesus arrebatar sua igreja, não vão dizer em rede social, somente aqueles que conhecem a palavra, aqueles que são crentes, que ficaram por aí, e que vão dizer, não, é o arrebatamento da igreja, mas não vai sair em mídia social por aí, dizendo que houve arrebatamento, vai dizer por aí, que muitos foram abduzidos, que extraterrestres levaram, e etc, para simplesmente tirar toda a veracidade desta palavra. Então nós como igreja precisamos entender que estamos vivendo este tempo, um tempo muito difícil, um tempo muito angustiante. Nós não iremos, e em algum momento tem algumas pessoas que aqui dizem assim, mas a igreja vai passar pela grande tribulação. Pela grande tribulação a igreja não vai passar. A igreja vai experimentar o princípio das dores. Jesus diz na sua palavra, e a gente precisa ler bem Mateus 24, que uma parte da palavra é para os judeus e outra parte é para a igreja. Jesus repete 2 vezes, não passará essa geração sem que isso não aconteça. Jesus manda olhar para Israel, Jesus manda olhar para a figueira, porque Israel é o relógio de Deus, é Israel que aponta para o fim. Tudo que acontece lá está dentro daquilo determinado pela palavra de Deus, e nós precisamos observar os sinais. Jesus não disse para mim, para você a hora que Ele vem. Jesus não disse para mim, para você o dia que Ele vem, mas Ele deixa assim, vou deixar alguns sinais para vocês entenderem que está chegando a hora de eu vir arrebatar a minha igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez para algumas pessoas que pensem assim, pastor, eu já não acredito, eu já ouvi. Vou ser sincero, eu não acredito mais que Jesus vai voltar mais não. Eu não acredito. Eu disse então, eu não disse, né? Eu pensei, então está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Porque a nossa esperança está em Cristo, a nossa certeza está em Cristo, é Ele, somente Ele. Por isso que Ele disse, olha, eu vou para o Pai, se eu for, eu vou levar vocês para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. É vocês aqui. Jesus está dizendo, olha, eu quero que vocês estejam comigo. Eu gosto tanto de vocês, eu gosto tanto da amizade de vocês, que eu não quero manter muito tempo essa distância, eu lá no céu, vocês aqui na terra sofrendo não. Eu quero que vocês venham se deliciar das grandezas que eu tenho, daquilo que eu tenho para vocês. Bendito seja o nome santo do Senhor. E eu vou ler alguns textos e eu encerro essa palavra. Quando fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando diz, varão de Galileia, porque estás olhando para cima. Outro texto que diz assim, que é o que eu li, 1 Coríntios 15, 51, que a trombeta vai soar. Em outros textos, Tessalonicenses 4, 15 a 17, olha, diz assim, olha, dissemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que tivemos vivos, os que ficamos até a sua vinda, certamente não precederemos aos que dormem, pois cada ordem
com a voz de arcanjo e no ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e com Ele nas nuvens nos encontraremos com o Senhor nos ares. É a segunda vinda, é nos ares que a igreja vai se encontrar. Jesus tem tanta pressa de buscar a sua igreja, que Ele não vai ficar sentado no trono esperando a igreja entrar, não. Ele vai levantar da destra do Pai, Ele vai descer da sua posição, Ele vai sair nos portais celestiais, e essa porta vai se abrir, Ele vai, aleluia, Ele vai trazer os seus anjos junto com Ele, e nós vamos. Você já prestou atenção num casamento? Às vezes os detalhes não mostram, e muitas vezes eu disse: Jesus, é nos detalhes que a gente vê a tua palavra. Quando a noiva vai entrando, o noivo está aqui no altar, mas em certo momento o noivo sai de cima do altar, e ele começa em direção à sua noiva. No meio do caminho ele se encontra, ele se beija, ele abraça, ele pega ela pelo lado, e ele começa a trazer para cima, porque é aqui que vai ser consolidado. Jesus está dizendo: olha, eu estou para, aleluia, para me levantar do trono. Eu ainda estou assentado no trono à destra do meu Pai, mas eu já estou me preparando para buscar a minha noiva querida, a minha noiva imaculada, a minha noiva santa, aquela que eu derramei todo o meu sangue, que eu comprei com alto preço, e eu vou buscá-la. Por isso que Paulo disse: olha, nós iremos subir, porque o Espírito Santo é aquele que prepara toda a cerimônia. Você já viu que tem uma pessoa que arranja tudo, bota as flores, vê como é que vai ser, quem vai entrar primeiro, fica na responsabilidade para que toda aquele trabalho, toda aquela cerimônia seja a coisa mais linda. Eu estou dizendo que esta pessoa é o Espírito Santo. Por isso nesta noite Deus está falando: o Espírito Santo quer te preparar, o Espírito Santo quer nos preparar, porque Ele quer que nós chegamos lá mais lindo, a noiva mais linda, mais perfeita, o vestido mais branco, o véu mais longo, aleluia. E quando a igreja vai subindo, Jesus vai vir de encontro no meio do caminho. Paulo está dizendo: nos encontraremos com Ele nas nuvens. É nas nuvens que você, quem já teve sonho, a gente quando era criança, às vezes a gente sonhava que estava voando. Quem já teve essa sensação tão gostosa, às vezes daquela sensação que está flutuando, né? Não, uma coisa boa que depois de adulta a gente não tem mais. Eu estou dizendo para você, você vai se sentir leve assim, quando você, aleluia, quando você estiver saindo desta terra. Nada nesta terra vai te prender mais. A lei da gravidade que não deixa você sair desse solo não vai te prender mais, e você vai começar a subir, e glorificando ao Senhor. Talvez você vai olhar para um lado, vai ver irmão fulano, talvez você vai olhar para o outro lado, vai ver alguém que já morreu em Cristo, alguém que você tinha um grande amizade e apreço, aquela pessoa está também subindo, e você pode dizer: Senhor, valeu a pena te servir, valeu a pena pagar todo o preço, valeu a pena, Senhor, passar por tudo, porque a partir desse momento você não vai lembrar mais do teu passado, do teu pecado, você não vai lembrar das tuas angústias, mais das tuas tristezas, você não vai lembrar mais das tuas doenças, você vai entrar naquilo que te angustiou durante toda a tua vida. Você agora irá se deliciar nas bodas do Cordeiro. Jesus recebe você no meio do caminho e adentras. Eu fico imaginando, tem hora que eu falo: Jesus, eu queria ver. Eu vou ver, mas eu queria ver antes. Só mostrar. Tem gente que já teve a oportunidade de ver um pedacinho do céu. Tem gente que já viu, chegou perto, Jesus mostrou, voltou. Mas eu fico imaginando. E toda vez que imagino a igreja entrando, e lá no livro de Apocalipse diz que a igreja vai entrar cantando. Já imaginou o hino? E diz que é um hino diferente, porque lá no céu tem um repertório. Tem.
Lá tem um repertório que é cantado eternamente, mas a igreja vai chegar com um louvor novo, um negócio diferente. Diz que canção é essa? E tem um texto que diz que são esses que vêm. Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja, essa é a noiva amada. E eu lembro muito que está no Salmo. E esse Salmo, toda vez que eu lembro desse Salmo, que eu leio esse Salmo, eu disse: olhe, esse Salmo aqui vai se cumprir na minha vida. Esse Salmo aqui eu vou ver acontecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 24. Porque esse salmo não está falando de lá para cá, está falando como se alguém estivesse dentro do céu e vendo Jesus chegar. Então Jesus, é por isso que eu disse, Jesus vai descer, vai se encontrar com a igreja no meio do caminho e vai voltar com a sua igreja, vai entrar dentro do céu com a sua noiva. E vai apresentar para o Pai: Pai, aqui está a noiva. Aqui está a noiva. Nenhum daqueles que tu me deu se perdeu. Aqui estão todos aqueles que foram lavados pelo teu sangue, pelo meu sangue. Estão todos aqui, aqueles que o Senhor escolheu. Então você disse: Senhor, eu quero estar lá, eu preciso estar lá, eu quero. Senhor, me ajude, eu quero entrar lá. Senhor, me ajude, eu quero estar lá. Verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais. Eu fico imaginando, não estou dizendo, eu fico pensando, eu posso pensar. Você pode imaginar. O bom que quando a gente lê, é igual quando você lê livro. Quando você lê um livro, você vai lendo, a sua mente não forma a imagem. Todos nós somos roteiristas de filme. Todo livro que você lê, você cria todo o roteiro, toda a cena dentro da sua mente, ajuda a fixar. E quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando, porque manda se levantar. Já interessante, quando está todo mundo sentado e você vem a noiva, todo mundo se levanta para ver a noiva. E aqui está dizendo: olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque na entrada do céu tem anjo lá, de guarda tem. E quando ele se prontificar na posição, disse: aí vem o Rei da Glória. Está vindo o rei, ele saiu para buscar a noiva, lá vem ele, e aleluia. E aí eu fico imaginando Jesus, uma quantidade que não se pode contar, como a areia da praia, igual aquele hino 509, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todos salvos. Sim, tantos como a areia da praia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ai, chomeregasse. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. E disse que ele venceu as batalhas. Quantas batalhas tu está passando?
E tem momento que tu está pensando, Senhor, eu estou sozinho, Jesus está contigo. E tu vai vencer essa batalha, porque vai entrar lá, em nome de Jesus. Tu vai entrar lá, em nome de Jesus. Você vai, eu vou entrar. Minha família vai entrar. Pela fé, meu filho, minha esposa, meus pais. Meu pai que já dorme no Senhor, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, todos aqueles que serão salvos ainda, entrarão no reino celestial. E isso tem que ser a combustível para você. Quando Satanás te afrontar, quando o mundo te oferecer alguma coisa, disse: não, eu não vou trocar o meu direito de primogenitura por um pratinho de lentilha, não. O que o meu pai tem para mim é coisa grande. Não vou trocar as riquezas do céu por coisas que vãs, coisas que enferrujam, coisas que perecem desta terra. Eu preciso negar ao mundo e herdar os céus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e teu coração. Aleluia. E que você entenda que esse dia está perto. Ontem mesmo teve um grande tremor de 7,8 na escala Richter na Turquia. Atingiu Turquia, atingiu Chipre, atingiu a Síria, atingiu o Líbano. Israel sentiu um tremorzinho. E eu estava analisando: pois é, Jesus, tem guerra e rumor de guerra, peste, tudo ao mesmo tempo, terremoto, o amor de muitos esfriando, muitos se apostatando da fé, trocando a mesa do Senhor pela mesa dos demônios. Eu disse: Jesus, não falta mais nada, só falta eu ouvir a trombeta soar. Então estejamos preparados. Não deixe a tua lamparina se apagar, não. Sentiu que está se apagando, corre para onde pode se reabastecer. Onde eu me reabasteço? Nos pés de Jesus, joelho no chão, vindo para a casa do Senhor. E se tua lamparina continuar acesa até aquele grande dia, a certeza tem que você irá ouvir a trombeta soar. Que o Senhor fale a mais no meu e no seu coração. Amém? Que Deus